Recebi aqui a pastora Elisete Malafaia. Ore para quando você chegar na idade dela, você esteja assim. Tá certo, meninas? Orem. Vão chegar. Mas deixa eu falar aqui, você falou da sua habilidade, né? Não precisa de papel. Eu já sou uma habilidade diferente, eu preciso de um montão de papel. Eu já sei. Por isso que eu te amo. Você não foi treinada como eu. Isso que é o lindo do casamento, né? Duas pessoas diferentes que se unem, né? Para se tornarem um pouco parecidas em algumas áreas. Que a graça, que a paz e que o amor de Cristo esteja reinando em cada coração aqui nessa manhã. Eu estou muito feliz porque eu tenho Cristo na minha vida. Você está feliz que você tem Cristo na sua vida? Ah, para quem tem Cristo na vida, esse amém está muito fraco. Você pode dar um amém mais forte? Eu estou feliz. Quem tem Jesus é feliz. Quem tem Cristo é feliz, né? É muito importante a gente entender isso. E eu estou feliz porque eu estou aqui nessa manhã numa conferência de adolescentes. E eu estava ali sentada, o Silas falando ontem, né? Há 50 anos atrás, eu tive uma experiência muito forte. Eu tinha 13 anos. E foi numa conferência de jovem, porque no meu tempo não tinha conferência de adolescente, era só de jovens, né? E aí se juntava os adolescentes e os jovens. E eu fui impactada espiritualmente por uma mensagem do pastor Hidekazu Takayama. E naquela conferência, eu já tinha a minha experiência de salvação, eu tinha a convicção da salvação, porque quem aqui é filho de pastor? Levanta a mão. Quem aqui nasceu no lar cristão? Levante a mão. É muito importante você ter a sua experiência com Deus, você ter a sua experiência de confessar Jesus como Senhor da sua vida. Porque muitos filhos de crentes que nascem no lar cristão, a gente pergunta, você já confessou Jesus como Senhor? Ah, nasci no lar cristão, sou filho de crente. Não. Filho de crente não garante que você é salvo. Para você ser salvo, você tem que confessar Jesus. Então é muito importante essa confissão. Porque quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida, você faz uma aliança com Ele. E Ele passa a ser o Senhor da sua vida. Então isso é muito importante. Então eu fui criada numa igreja, nasci num lar evangélico, meu pai já era pastor. Mas eu lembro da minha experiência com 6 anos na escola dominical. Então eu quero reforçar aqui a você que é pai, a trazer os seus filhos para a escola dominical, sim. A escola dominical é muito importante, porque eu fiz essa confissão e eu lembro que quem dava aula na época para mim, às vezes era a minha sogra, a pastora Albertina, ou então a irmã Laodiceia, que já dorme no Senhor. E naquele dia ela falou do livro 100 Palavras. E eu sei, todo mundo aqui conhece o livro 100 Palavras? É um livro importantíssimo para a gente falar para crianças sobre a experiência da salvação. E aí ela falou do livro 100 Palavras e depois ela cantou um louvor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com o seu precioso sangue, mais alvo que a neve o tornou. E diz em suas palavras, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando a Cristo aceitei, e o meu coração lhe entreguei. Olha, vocês não conhecem não, é? Vamos voltar com os hinos antigos, né? Então esse hino, e ela fez isso mostrando um cartaz, né? Suzana, a pastora Suzana está aqui, que é professora de EBD, e eu ensinei isso para os meus filhos, e eu cantava isso para os meus filhos, e eu dei aula também na escola dominical. Então você que é pai, que tem filhos pequenos que vêm para a escola, pergunta, você já aceitou Jesus? Você já confessou Jesus? Porque essa aliança é muito importante. E aquele dia me marcou. E eu fui crescendo na igreja, e aos 9 anos eu fui batizada com o Espírito Santo, num culto de oração que eu frequentava, né? No culto de oração. Mas o meu forte impacto espiritual foi com 13 anos. Sabe, hoje os coaches falam, e a gente sabe do forte impacto emocional, né? Ah, eles dão lá os cursos e gritam, yeah! Aí botam um elástico, você tem que ter um forte impacto emocional. Ah, porque realmente um forte impacto emocional pode causar um trauma. Uma menina que sofre um estupro, ela tem um forte impacto nas suas emoções,
no seu corpo e no seu espírito. E isso vai marcar. E isso vai trazer problemas. Um menino que sofre um estupro, ele sofre um forte impacto emocional, um forte impacto físico e também no mundo espiritual. E isso vai marcar. Mas eu creio que quando alguém tem um forte impacto emocional no mundo espiritual, ele é curado das suas emoções, na sua alma, no seu corpo e no seu espírito. Então a gente precisa, eu estava falando com meu marido outro dia, Silas, nós estamos vivendo muito de emoção. Eu lembro que no meu tempo, né, está de parabéns quem fez isso aqui, isso é muito bonito. Mas isso aqui é bonito para você ver hoje, mas eu quero que você saia daqui dessa conferência, como eu já fui muito abençoada, eu não estava aqui sexta-feira, mas eu vi a Vanessa falando aqui, Tanaka, eu estava aqui ontem assistindo o pastor, fomos impactados pela palavra. E até hoje à noite eu sei que você vai ser impactado. E eu quero que você saia daqui dessa conferência com um forte impacto emocional, espiritual na sua vida, que não importa o que aconteça, se daqui para frente acontecer algo que marque você emocionalmente ou fisicamente, que esse forte impacto espiritual possa fazer você vencer todas as adversidades que você vai enfrentar daqui para frente. Porque aquele forte impacto emocional que eu tive ali naquela conferência, e olha o tema da conferência, despovoando o inferno. A partir daquela conferência, eu lembro que eu subi para o terraço da minha casa, lá na casa pastoral, e eu comecei a chorar e disse: Senhor, eu quero despovoar o inferno, eu quero abençoar vidas, usa a minha vida como canal de bênção, me guarda, me proteja, me dirija. E ali eu fiz 3 orações, que eu quero dizer para você que é adolescente, que está aqui, para você que é jovem, 3 orações de decisões sobre a minha vida, que são 3 orações que você deve fazer e escrever no seu papel e pedir a seu pai e sua mãe para orar por você. Porque são 3 escolhas decisivas que nós fazemos na fase da adolescência. E é por isso que a maioria dos meninos e meninas se afastam da igreja na fase da adolescência. Que são fases de decisões, são fases de escolhas definitivas para a nossa vida. E a gente sabe que tudo que acontece na fase da adolescência marca o adolescente, porque ele não está com o seu lobo frontal todo fechado. E aquilo vai marcar. Por isso que um menino que passa a fazer uso de bebida na adolescência, vai ser muito mais difícil ele deixar do que um que começa depois dos 25 anos. Se ele começa a usar droga na adolescência, vai ser muito mais difícil dele deixar, isso é provado cientificamente, do que quem começa depois dos 25. Por isso que Satanás, um menino que começa a ter relação sexual na adolescência, que se envolve com a pornografia na adolescência, ele vai criar uma dependência emocional, uma dependência física, e a pornografia é pior que o vício. E eu atendo pessoas. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Deus me preparou, eu amo família. Porque eu nasci numa família grande, com 10 irmãos. E a minha casa foi do lado da igreja. E pelo meu temperamento, eu sou muito observadora. Eu cresci observando pessoas, observando famílias. E Deus me preparou para isso. Eu amo atender famílias, eu amo atender pessoas. E eu cresci arrumando casa. A minha função na minha casa era arrumar a casa. Vocês já pensaram uma casa com 4 quartos, 3 banheiros, que era a casa pastoral daquela época? Uma casa com 6 meninos, 5 meninas. E fora os agregados que chegavam, missionários, pastores, que vinham estar com a gente. Então a minha mãe dividiu as tarefas. Eu arrumava a casa. Por isso não tenho habilidade para cozinhar. Quem cozinha muito bem lá em casa é a minha irmã Edna, que ela era da cozinha. Então eu amava arrumar casa. No meu casamento, quando eu casei, minha casa estava sem cortina. Quem fez as cortinas para a gente tirar foto fui eu. Com a irmã Zélia, que até hoje é viva, tem 93 anos. De vez em quando na Santa Ceia eu vou falar com ela ali na livraria.
que eu morei também, fui vizinha dela na Rua Braga, quando eu casei com Silas. Então, eu cresci arrumando casa. E eu, às vezes, não entendia que eu arrumava a casa, daqui a pouco estava tudo desarrumado. E eu era exigente, esticava o lençol, sabe? Tinha que botar a colcha direitinho, limpava o banheiro. E arrumando casa, de vez em quando, eu achava lá no banheiro dos meninos, né? Revista pornográfica. E eu, mãe, olha isso aqui. Minha mãe pegava, rasgava aquilo, falava com meu pai, chamava a atenção dos meninos. Né? De vez em quando, a gente estava arrumando lá, sabe? E às vezes eu era exigente, brigava com meus irmãos. Não bagunça. E hoje eu entendo. Eu entendo porque eu trabalho ouvindo pessoas, ouvindo famílias, e Deus tem me usado para arrumar algumas casas. E eu sei que isso é Deus que faz. E esse ano a gente está no ano da? Então nós temos que arrumar a nossa casa. Temos que arrumar. Alanda Cope fala assim: o discipulado das nações começa dentro da nossa casa. E eu estava lendo um autor secular, um médico, e ele falou: eu tenho atendido várias crianças doentes, vários adolescentes doentes, e até adultos doentes. E ele falou: a doença do século é que as pessoas estão com saudades do lar. Vocês já viram os apartamentos como são feitos? Um caixote, pequenininho, não tem espaço nem para uma mesa para 4 pessoas. Quarto é um ovinho, a sala é um ovinho, mas já viu a área do lazer lá embaixo? Imensa. Por quê? Eles não querem que a gente viva em família, eles querem que a gente viva em comunidade. Para ninguém ter autoridade sobre você. Para você não aprender a definir o que é família. Mas Deus ama a família. A família é muito importante. A família representa, é uma alegoria da Trindade. Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele disse: e viu Deus que agora estava tudo muito bom. Quando Ele criou o casal. E o casal era um homem e uma mulher. Mas o que a ideologia de gênero quer dizer hoje? Que casal é o quê? Meninos e meninas. Homem com homem, mulher com mulher. Como a revista Cláudia que eu comprei desse mês. E eu estava vendo lá, porque eu sempre gostei de ler para estar atualizada. Aí eu vi, hoje nós mulheres, as feministas estão aí, a gente está perdendo nosso lugar. Sabe quem é a referência da revista Cláudia? Pablo Vittar. Sabe quem é a referência dentro da revista Cláudia sobre decoração de ambiente, que eu fui saber, que eu não me ligo em internet, não sou dessa área. E eu perguntando a Raíssa, que está me ajudando agora no lugar da Lorena, que está para ter neném, né? E eu falei: quem é esse cara aqui, Raíssa? Todo de rosa, a casa toda de rosa. Ele que está cuidando da casa, ele disse: Elisete, você é um influencer aí, e eu todo mês ele muda um móvel da casa dele, e milhares e milhões de pessoas seguindo. Eu falei: um homem arrumando a casa. Os valores estão invertidos. Porque quando você vê em Lucas 15, lá no capítulo das parábolas que Jesus está falando, que o é importante, fala que quem estava cuidando da casa era uma mulher. Quando a dracma foi perdida dentro da casa, quem foi que acendeu a luz, que é Jesus, e foi procurar a dracma? Uma mulher. E quando fala de um filho que saiu de casa, que quem autorizou foi o pai, fala de um homem. Antes, nessa mesma parábola. Porque o homem, ele é o governo da casa. Ele é a lei, ele é a ordem. Ele é o protetor, ele é o provedor. E a mulher, o homem representa Deus na família. A mulher representa o Espírito Santo, a forte auxiliadora, aquela que cria o vínculo da família, o amor, o afeto, que traz a harmonia dentro do lar. E é por isso, mulheres, que Satanás joga pesado contra a gente, para nos desestabilizar emocionalmente. E Jesus representa o Filho. Então nós estamos vendo uma verdadeira inversão de valores. As mulheres querendo ser homem e os homens querendo ser mulher. Mas nós sabemos que a igreja de Deus, a família de Deus, é o sistema de alarme nessa terra. Vira para a pessoa do céu e diz: você é um sistema de alarme nessa terra. Como é que está a sua vida? Você é o sistema de alarme nessa terra que Deus quer usar para ir contra essa cultura do inferno.
Então é muito importante a gente entender isso. Esse é o ano da família. E nós vamos acender a luz na nossa casa, que é Jesus. E nós vamos limpar a nossa casa. Vai sair a pornografia da nossa casa. Vai sair a pedofilia. Sabe por quê, irmãs? Vamos lavar roupa aqui, né? A gente tem aqui a casa de mentoria. E eu tenho... A Tamires tem feito a mentoria com as adolescentes. Um trabalho muito importante. Eu não vou em todas, mas nas que eu fui... Eu comentei com meu marido, Silas, eu estou assustado. Muitas meninas vivendo sem a presença do pai. Muitos meninos também que têm a mentoria, não têm a presença do pai. E eu tive numa que eu fiquei assustada. Porque quando a gente foi falar da importância da mãe e do pai, as meninas, eu não quero saber de homem. Eu não quero saber de pai, porque o pai abusou delas. O padrasto abusou. Mãe maltratando a filha. Mães que sabem dentro da igreja, que sabem que o padrasto está abusando da filha e permite isso. Uma dependência emocional, colocando um homem no lugar de Deus. Você está pecando quando você faz isso. Deus vai exigir de nós as nossas funções, as nossas habilidades, os nossos papéis que Ele designou. Ali no Éden, quando Ele falou para aquele casal, vocês vão crescer, ter filhos. Hoje a cultura é, não tenha filhos, coloque cachorro no lugar de filho. Filho dormindo na cama dos filhos. Tem menino aqui que transa com cachorro. Demônios são espíritos. E espíritos habitam em animais. Espíritos atuam, passam pela tela. Quando você está na sua casa, pai, vendo uma pornografia, você está abrindo a sua casa para o diabo entrar e destruir tua casa. Eu falo isso por experiência de atendimento. Eu falo isso porque eu vejo com os meus olhos. Você está habilitando uma transferência de espírito maligno para entrar dentro da tua casa, porque quem determina a proteção, o governo, a lei e a ordem dentro da casa é você que é homem. E Deus vai exigir isso de você. Diante de Deus nós vamos dar conta dos nossos papéis. O homem do papel de pai. Você que daqui da igreja tem filhos fora do casamento e você não dá a pensão dele. Você não cuida dele, você está pecando, porque ele é teu filho, e Deus vai exigir isso de você. Isso é muito sério, igreja. Eu falo isso aqui com muito amor e temor, porque eu sei o que é ver você atender um menino, uma menina, e ela chorar. Que falta eu tenho do meu pai, que falta eu tenho da minha mãe, como eu sou incompreendida. Sabe por que nós estamos tendo os filhos disfuncionais? Porque os casais estão doentes. A família está doente. Então nós vamos consertar esse ano, porque é ano da... É ano da... E não tem família perfeita. A minha família não é perfeita. E Deus me permitiu isso, porque eu era meio exigente comigo, com a minha família, porque eu cresci para ser certinha. Como filha de pastor fui cobrada para ser certinha. Porque quem é filho de pastor aqui tem algumas exigências, né? Você é um modelo. Você tem que ser perfeita. E eu fui criada, sabe, para não errar, para não falhar. Eu não falei as 3 coisas que eu pedi naquela oração. Eu falei, Senhor, a minha decisão mais importante é a minha salvação. Não deixe nada nem ninguém roubar minha salvação. Eu quero ter a certeza que eu sou salva. Eu quero ter a certeza da minha eternidade. Quem aqui tem certeza da sua eternidade? Se você está em dúvida, você vai vir aqui. O pastor vai fazer um apelo, você vai vir aqui. Porque hoje você vai sair daqui com a convicção da sua salvação. Não deixe homem nenhum, mulher nenhuma, posição nenhuma, nada do mundo interferir na sua salvação. Porque o mais importante, a gente está aqui de passagem. Nós somos peregrinos nessa terra. Por isso não seja apegado a nada. Sabe por quê? Depois da queda, que aquele casal quebrou um princípio, que Deus trabalha com princípio. E quando se quebra princípio, tem punição. Quando aquele casal
quebrou aquele princípio, comendo do fruto da árvore do conhecimento de quê? Do bem e do conhecimento do bem e do conhecimento do bem e do... Eles conheciam só o bem. Eles viviam num ambiente de pureza, eles viviam num ambiente de simplicidade, eles viviam num ambiente de harmonia e de bondade. Mas eles quiseram comer da fruta. Cuidado, o primeiro pecado começou pela boca, por um alimento. E o segundo também. Quando Deus destruiu a terra, e ele olhou e viu um homem reto, justo, fiel, temente a Deus. E um homem que governava a sua casa. Um homem que a mulher estava do lado dele, a senhora Noé, sendo um canal de bênção. Um homem que tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Um homem que tinha 3 noras que entenderam o chamado daquele homem que naquela época seria loucura. Mas aquela família, meu pai é louco, mas nós somos loucos por Deus, nós vamos junto com ele. Entraram na arca. Quando saíram da arca, Noé fez o quê? O que Noé fez? Plantou uma? Aí o pecado entrou por uma B? Por uma B? Cuidado com o que você come, o que você bebe. Bebeu vinho demais, ficou mamadão, doidão. Já viu quando alguém bebe demais, fica mamadão, doidão, fica pelado, fala besteira? Quantos filhos de pais alcoólatras que têm a síndrome do alcoolismo seco? Porque aprenderam a viver num ambiente de hostilidade, num ambiente ruim. E aí, quando ele está num ambiente de paz, aquilo é difícil para ele. Então, ele tem que criar uma confusão. Ele tem que agredir. Ele pode não ter o vício da bebida, mas ele tem um outro vício que ele colocou no lugar da bebida, que ele viu dentro da sua casa. É a síndrome do alcoolismo seco. Então, quero dar um alerta aqui. Cuidado, pai. Eu estava conversando com um médico outro dia. Ele falou: Elisete, a TV não mostra, mas o que chega de menina aqui, cortada por bebida, menino e menino, bebão, querendo morrer, porque vai lá na adega do pai. Na hora do desespero, ele lembra do pai. Meu pai, quando está desesperado, o que ele faz? Bebe. Meu pai, quando está triste, o que ele faz? Bebe. Meu pai, quando está alegre, o que ele faz? Bebe. Então ele começa a beber. Vocês não têm noção de quantos acidentes estão nos hospitais, de meninos e meninas que chegam acidentados por causa da bebida. Então, o pecado entrou a segunda vez por causa da bebida. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais e bebais, são as 2 necessidades vitais. Ninguém vive sem comer e sem beber. Portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra qualquer coisa. Aí são tudo que nós fizermos. Fazei tudo para quê? Para honra e glória do nome de Deus. Cuidado, a comida mata. Tem gente que o médico fala: você está diabético, evita o doce. Ele não resiste. Satanás sabe. Eu gosto de dizer para as meninas aqui e para as irmãs: irmão, você é adolescente, Satanás te conhece mais do que você se conhece. Ele conhece você antes de você nascer. Ele sabe o que falaram sobre você antes de você nascer. Ele sabe como é que estava o ambiente. E é por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro 5,8: sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz também que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem, o honram, o obedecem e os livra. Para quem tem o temor de Deus, vai ter livramento diário. Então, não olha para mim e pensa que eu sou perfeita, não. Nem minha família. Minha família tem muitos defeitos. A família do meu pai, eu estava falando de Camila, na minha família vai dar uma história. Vou fazer um livro, sabe, da minha família Santos. Porque tem pessoas imperfeitas. Porque aqui, meu pai falava assim: minha filha, a igreja é um hospital. Estamos todos nos tratando, porque todos nós pecamos. Carecemos da glória de Deus. Mas a igreja é importante, porque na igreja nós viemos fazer a prevenção. Nós viemos para ser curados. E nós viemos também para curar pessoas. Porque são pessoas que adoecem pessoas. E Deus usa pessoas para curar pessoas. Por isso que a Bíblia diz em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração de um justo, olha, a oração de um justo pode muito em seus
efeitos. Então aquela oração que eu fiz foi isso: Senhor, eu quero ter a convicção, não deixa nada, ninguém roubar a minha salvação. É a primeira decisão que você tem que fazer, você que é adolescente. Você tem a convicção. Quando eu tive essa convicção, eu quis me batizar. E eu acho lindo que meu pai nunca obrigou ninguém a batizar. Ele pergunta: minha filha, você quer batizar? Tem a convicção? Tenho. Fui com ele. 13 anos eu me batizei. E foi no ano que eu comecei a namorar o Silas. Porque eu fiz um segundo pedido a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma profissão que possa ser bênção para as pessoas. Porque quando Deus falou lá, crescer e ter filhos, multiplicar, está falando de empreendedorismo. Está falando que você vai desenvolver suas habilidades numa profissão. Então você vai multiplicar essas habilidades para outros. E eu falei: Senhor, eu quero trabalhar em algo. Eu pensei na época que eu seria assistente social. Não, mas depois eu trabalhei em banco, 18 anos. Depois me casei com o Silas. Quando eu tive o Silas filho, meu marido, eu gosto dele que ele é de decisão. Deixa eu contar um detalhe aqui. E a outra escolha que eu fiz foi que eu falei: Senhor, eu quero me casar com um homem de Deus. Com um homem que ame o reino de Deus. Eu lembro como se fosse hoje. E logo depois, nós fomos numa conferência em Madureira. Lembra, Silas? Lá em Madureira. E eu sou muito tímida. Silas também acho que era um pouco tímido nessa época. Que quem falou assim para mim, a Vânia, filha do pastor Matias, falou assim: Elisete, o Silas quer te namorar. E eu não vou falar não, eu tinha várias paquerinhas me paquerando, sabe? Né? Saí, minha amiga. Aí eu fui falar com ele, aí ele falou: ele quer me namorar? Tá, então manda ele vir falar comigo aí. Nós, depois do culto, né, subimos numa ruazinha lá em Madureira. Aí ele: Elisete, eu quero te namorar. Aí eu sempre dando uma de: não vou dar mole não. Falei: Silas, mas eu vou pensar, tá? Amanhã eu te dou a resposta. O que é que você fez? Amanhã não. Hoje. Senão não tem. Eu: caraca! Não é o homem que eu falei com Deus? Eu disse que eu queria um homem de decisão. Um homem que se... Ele falou na hora. Eu não vou dizer, estava eu e uma amiga, né? Que estava com outro namorado. Aí na hora, eu lembro quando se fosse, gente, eu com um vestidinho branco, cheio de estrelinha verde. De cinturinha assim, sabe? Godê. Aí eu falei: meu filho, não, amanhã eu te dou a resposta, tá? Deixa eu pensar. Ele falou: pensar não. Agora. Aí eu tremi e falei: meu Deus. Aí abalou, né? Abalou meu coração. Tá vendo, menino? Toma decisão. Mulher gosta de homem de decisão. Né? Você é autoridade. Aprenda. Você é o pastor. Onde é? Quer me namorar? Você pode me responder: meu filho, aí não. Se falasse isso comigo, eu gostei que não. Amanhã não. Hoje. Eu falei: tá bom. Estamos namorando. Aí no outro dia... Olha como é que Deus faz. No outro dia, a minha irmã mais velha namorava o irmão dele mais velho, Samuel. E nós pegamos a Kombi da igreja e fomos lá para Muriqui. Eu tenho essa foto. 1972. Dia 18 de novembro de 1972. Nós fomos para a praia de Muriqui, né? Aí foi bom que ele já olhou tudo. Viu lá de maiô, né? Já Aí lá em Muriqui. Mas aí eu vou dizer, nesse dia ele me deu um selinho. Lá do dia que ele pediu para namorar, me deu. Aí a gente já saiu. Mas depois ele levou um mês para me beijar, não foi, Silas? Que eu lembro que ele vinha: não, meu filho, espera. Sabe? Então, menina, vou dar um aviso. Não vai logo cedendo pro teu namoradinho tudo que ele quer, não. Aprenda a dar limite. Aprenda a dar limite. E é triste quando eu ouço assim, que as meninas hoje estão mais assim do que os meninos. Não. A mulher foi feita para ser possuída. E a mulher, quando quer ser possuída, ela sabe, ela se usa da sua sensualidade. E o homem foi feito para possuir. O homem foi feito para posse. Então o homem gosta de conquistar. Tudo que vem muito de mão beijada, o homem não valoriza. Então aprenda a se valorizar. Guarde o teu corpo.
Guarde a tua pureza, menino e menina. Nós já estamos limpando a casa. Eu sempre avisei meus filhos. Falei para o meu filho, Sila, respeite as meninas. Não faça aquilo que você não quer que faça com você. E falava para minhas filhas, respeite. Mantenha a sua pureza. E nós namoramos 7 anos e 11 meses. Não vou dizer que teve momento que o negócio esquentava. Esquentava e eu falava, sai. Sabe onde a gente namorava? Debaixo da jaqueira. Aí eu olhava assim, vai cair uma jaqueira na minha cabeça. Deixa eu puxar o negócio. Para! Tá? Mas depois a minha irmã Elane falava assim, Elisete, eu estava namorando, eu estava olhando bem aqui que tinha um banheiro, né, do basculhante. Tinha vigia por todos os lados. Eu louvo a Deus por isso. Né? Então, é muito importante. Então eu orei. Falei, Senhor, eu quero ter uma convicção que eu sou salva. Senhor, eu quero uma orientação quanto à minha profissão, porque você está aqui para produzir. Você que é estudante, seu trabalho hoje é estudar. Se você não estuda, eu me arrependo. Que eu joguei algumas oportunidades quando eu estudava, principalmente o inglês, eu fui relapsa. Hoje eu sei o quanto o inglês faz falta. Vocês hoje têm que essa habilidade. Seu pai está pagando faculdade para você, seu pai está pagando. Estude. Não jogue fora essa oportunidade. Não brinque. Se você não se disciplinar nos seus estudos, você vai ser um profissional relapso. Porque quando você cria a habilidade de estudar, de ter o seu momento de estudar, de ir para a escola, de ser pontual, isso já está te preparando para um futuro profissional lá no seu trabalho. Então, o seu trabalho hoje é estudar, adolescente. E dos pais é cobrar esse estudo. Sabe? E eu falei, Senhor, eu quero uma profissão porque eu não quero ser pesada a ninguém. E eu quero dizimar e ofertar. E vou dizer para vocês, no meu primeiro emprego, quando eu trabalhei na letra, eu dei todo o meu salário para a igreja. Porque eu fiz um voto com Deus. Senhor, eu vou dar todo o meu salário, porque eu não vou pagar passagem, nem almoço, que eu fui trabalhar aqui na rua José Maurício, pertinho da igreja. E eu não pagava almoço e nem passagem. E dei todo o meu dízimo. E como eu tenho sido abençoada até hoje por causa disso. Porque sempre fui dizimista e ofertante. Então ensine seus filhos a serem dizimistas e ofertantes. Ensine seus filhos a amarem o reino e a serem voluntários no reino. No nosso tempo, nas conferências, sabe, a igreja não dava nada. Nós fazíamos coisas para arrecadar dinheiro e nós é que limpávamos a igreja. A minha cunhada Suzana foi batizada com o Espírito Santo, né, Suzana, numa conferência, limpando o banheiro da igreja. Hoje a gente vê adolescente, jovens que usam aqui, você depois dali vai no banheiro ver. Gente, dá vergonha. Não. Aqui é sua família, a igreja é sua família. Cuide dessa casa. Valorize essa casa. Não estrague nada dessa casa. Tudo aqui é consagrado a Deus. Não leve nada da casa de Deus para sua casa. Eu aprendi isso, meu pai ensinou. Minha filha, a casa é pastoral, não é minha. Hoje sou eu aqui, amanhã serão outros. Sabe? Então é importante você entender. Preserve a casa de Deus. Limpe a casa de Deus. A gente limpava com o maior prazer. A gente fazia tudo com o maior prazer. Não pedia nada à igreja. Hoje as pessoas querem tudo, ainda cobra até exagero coisas da igreja. Não. Ofereça o seu melhor. Ofereça o seu melhor para a igreja, para a casa de Deus. Sabe? E você vai... Hoje a lição, né? A gente está quebrando a lição. Que seria de Bezalel. Bezalel foi bisneto de Miriam. Bezalel, a gente está falando dos 7 montes, o monte dele era o monte das artes. Bezalel foi um grande artesão. Foi ele que fez o tabernáculo, foi ele que fez a arca da aliança. Olha, e diz que Deus deu a Bezalel a habilidade da inteligência, do conhecimento, a excelência da habilidade das mãos. Eu tenho certeza. Todos nós aqui temos habilidade da parte de Deus, como a Vanessa pregou aqui sexta-feira. Você não vai poder chegar diante de Deus e dizer que Ele não te deu nenhuma habilidade. Essa lição desse trimestre é importantíssima, que está falando sobre líderes. Né? E aí já fala sobre Moisés. Foi Moisés que instituiu os 7 montes. Foi Moisés que instituiu os 7 montes. O monte do governo, o monte da educação, o monte das artes. Porque quando Deus tirou aquele povo do Egito, por isso que Deus permitiu Moisés. Gente, vamos entender de família, de história. Por isso que Deus permitiu, nada acontece à toa. Deus permitiu que Joquebede, como mãe, fosse uma guardiã da sua casa, e escondesse Moisés. Porque se você for lá em Hebreus 11, 23, você vai ver que quando
Arão e Joquebede olharam para Moisés, viu que ele tinha algo diferente. Esse menino tem algo diferente. Irmã, quem é pai e mãe aqui? Todos os nossos filhos nascem com algo diferente. Jamais compare os seus filhos com os outros. Jamais faça essa comparação. Ah, o fulano é mais inteligente. O fulano... Não, todos nós somos inteligentes. Existem 7 tipos de inteligência. Não vou entrar nesse detalhe. Mas existem inteligências para cada área da vida. Desenvolva as habilidades que seus filhos têm. Joquebede e Arão viu que Moisés era diferente. E eu não vou permitir que esse filho morra. Eu não vou matar esse filho como essa ordem que veio. Aquela mulher ficou grávida dentro de uma casa, sem sair. Com certeza, Arão foi um grande pai. Arão teve que fazer as funções dele e com certeza ajudar as funções que seriam de Joquebede. Porque ela estava barriguda, não poderia sair de casa. Claro que Miriam também ajudou, que já tinha um tamanho maior. Mas olha a fé de Arão. Olha a confiança em Deus das promessas. E quando Moisés nasceu, ela, não posso fazer mais nada, vou colocar no rio. E sei que Deus tem algo. E ele foi parar no palácio. Aí a gente entende, por que ele foi para o palácio? Para entender de beleza, conhecimento, inteligência. Porque ele iria governar um povo no deserto, 2 milhões de pessoas. E ele teria que ter essas habilidades. E quando você lê, você vai ver que foi ele que dividiu as tarefas. Ele observou. Sabe? E aí surgiram os 7 montes. Como é que você sabe disso, Elisete? No final, fica até o final que eu vou sortear. Quanto tempo eu tenho, hein? Senão eu começo a falar. Já acabou? Meu Deus! Jesus, mas então eu vou parar. Esse livro aqui eu vou querer depois. Redescobrindo o princípio de Deus para as nações. Quem é ali? Tem algum líder de adolescente aqui? Mas não vou dar assim, não. Tem que ter, para ter o prêmio tem que ter aqui. Se você sabe os 4 pilares da igreja, então vem aqui, o líder de adolescente. Vai ser muito bom para você. Você tem esse livro? Aconselho a ler. Não é da nossa editora não, tá? É da Jocum. Essa mulher, Alanda Colpo, tem 80 anos. Ela fez uma pesquisa em missões. E ela é que fala primeiro sobre os 7 montes. Quais são os 4 pilares da igreja? Amém. Bom, aplauso. Como é seu nome? Hã? Leandro, de onde você é? Em São Paulo, tá aí. Deus te abençoe, isso aí. Ensina seus adolescentes. Só para terminar, agora eu vou só fazer sorteio, tá, meu amigo? Ele é o meu controle. Eu amo isso, porque ele sabe. Não, a gente tem que, aqui é disciplina, se todo mundo tem que obedecer o horário, tá certo? Então, a terceira oração que eu fiz. Senhor, com quem eu vou casar? Sabe por quê? Com quem você casar vai definir o seu futuro nessa terra. Com quem, guarde isso, adolescente. Pais, orem pelos seus filhos desde o ventre. Senhor, prepara um homem, uma mulher de Deus para os meus filhos. Ora pelos seus filhos. Porque com quem seus filhos casarem, vai interferir no futuro. Nós estamos vendo hoje, eu atendo meninas com 3 meses de casada que já querem separar. E já vem de um segundo casamento. Isso não é normal, é? Não. Isso é um desejo. Nossos desejos foram amaldiçoados depois da queda. Eu disse que lá no Éden era simplicidade, pureza e bondade. Ao ser expulso do Éden, a simplicidade virou orgulho, narcisismo hoje. A pureza virou malícia, virou perversidade. E a bondade virou maldade. Então a gente tem que voltar ao princípio. Meninos e meninas, eu quero deixar isso aqui, se mantenham puros. Não tenham relações sexuais antes do casamento. Porque quando vocês têm relações sexuais antes do casamento, há uma ligação de alma. É por isso que Paulo fala, em 1 Coríntios 6, quem se junta com a prostituta se torna um. Você começa a ter uma ligação de alma. E isso vai afetar você. E aí você vem para o atendimento, eu tenho que fazer uma oração de desligamento de alma. Mas eu creio, eu já vou chamar o pastor para vir orar. Eu creio que não importa, Elisete, mas eu já tive tantas relações. Mas se você hoje
assumir um compromisso de ser fiel a Deus, de se manter fiel a Deus até o dia do seu casamento, você se torna pura diante de Deus. E Satanás, você e você, menino, porque não é só a menina não, tá? É o homem também. Você tem que se manter puro. Você não vai morrer se não praticar sexo. Você pode morrer com uma AIDS, com uma doença venérea, com uma sífilis, se começar a ter doença. Que eles não falam isso nas mídias, mas está assim, ó. Eu converso com médicos, está assim de adolescentes com AIDS, voltou, com sífilis. Meninas com HPV, câncer de colo de útero, porque mantém relações sexuais. Se você quer ter um casamento abençoado com a bênção de Deus, mantenha a sua pureza a partir de hoje. Mantenha a sua pureza e eu te garanto que Deus vai honrar a tua fidelidade. Menino e menina, Deus vai honrar. E você que é pai, ensine isso para os seus filhos. E eu sempre quis casar cedo e aconselho também a casar cedo. Porque hoje está todo mundo casando com 30, 40, porque, sabe, é um narcisismo. Primeiro eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. E aí casa cheio de mania. O Silas falou uma coisa interessante aqui. O motorista que começa a dirigir com 40, sabe por quê? Que ele vai ter dificuldade porque ele não adquiriu o hábito. Falar em hábito, eu vou sortear agora esse livro do hábito. O hábito, o que é o hábito na nossa vida? O hábito é vital na nossa vida. O hábito é um padrão de comportamento que se estabelece através da nossa prática. Por que você escova o dente? Porque criou o hábito de escovar dente. Por que você toma banho? Teus pais te ensinaram. Então tenha bom hábito. Quem tem aqui filhos até 5 anos de idade? Tem alguém? Depois, passa lá, Suzana, para ela. Pode vir, Silas, para você orar, meu filho. E agora eu quero, quem tem mais de 50 anos de 30 anos de casado, tem alguém? Dá esse vidrinho, você tem esse vidrinho aqui da gratidão? Para você colocar na sua casa, ensinar seus netos, seus filhos, uma vez por mês, quando forem lá, colocar um motivo de gratidão. E esse aqui é da editora Central Gospel. Eu queria dar para um adolescente que esteja aqui, que fale o texto, mas tem que vir aqui em cima e falar o texto que o pastor Silas citou, desse mês. Agora, de cor, os que chegar primeiro, você vai dar. Vem, meu amigo, vem, sobe. Fala o texto que o pastor Silas citou. Salmo 92, né? Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcançemos corações sábios. De tal maneira para que alcancemos corações sábios. Ele errou. Tá perdoado, hein? Faltou só uma palavrinha, de tal maneira. Que isso, garoto. Irmãos, Deus abençoe vocês. Amo essa família, tá? Um beijo.